Trabalhar no turno da noite nunca foi um problema para mim. Sempre preferi a tranquilidade das madrugadas, o silêncio e a falta de movimento. Durante o dia, a cidade é um caos, cheia de gente indo e vindo, buzinas, vozes, tudo misturado. À noite é diferente. A escuridão tem seu próprio ritmo. Por isso, quando surgiu a vaga para vigia noturno no cemitério municipal, aceitei sem pensar 2 vezes. O salário era justo. O trabalho era simples: dar voltas pelo terreno, garantir que tudo estivesse no lugar e reportar qualquer coisa estranha. No início, foi exatamente o que eu esperava. Monótono, calmo, sem imprevistos. Mas naquela noite específica, algo me fez enxergar meu trabalho de outra forma. Cheguei às 22h, como sempre. Assinei a ficha de ponto na pequena sala administrativa. Peguei minha lanterna e fiz a primeira ronda pelo perímetro. O cemitério era antigo, mas bem cuidado. Algumas lápides estavam desgastadas pelo tempo, outras ainda brilhavam de novas. Sempre achei curioso como o silêncio ali era diferente de qualquer outro lugar. Mesmo quando não havia vento, parecia haver um peso no ar. Na metade do turno, por volta das 2h, decidi fazer uma pausa. Voltei para a casinha de vigia, fiz um café e me sentei para descansar um pouco. Foi quando ouvi o primeiro barulho, um estalo seco, como se alguém tivesse pisado em um galho. Peguei a lanterna e saí, achando que talvez fosse um gato ou algum outro animal. Caminhei devagar entre as lápides, iluminando os corredores de pedra. O vento estava gelado, cortando o meu rosto. Olhei ao redor, mas não vi nada. Continuei andando até chegar ao portão lateral do cemitério. Testei o cadeado, trancado como deveria estar. Antes de voltar para a guarita, olhei para o relógio. 2h37. Foi quando ouvi outro som, dessa vez mais próximo. Um ruído de passos. Minha primeira reação foi pensar que algum morador de rua tivesse pulado o muro para dormir ali dentro, o que já tinha acontecido antes. Suspirei e caminhei na direção do som, pronto para pedir que a pessoa fosse embora. Mas conforme me aproximava, percebi algo estranho. Os passos não eram irregulares, como os de alguém caminhando distraído. Eram constantes, compassados, como se alguém estivesse indo deliberadamente para algum lugar. Iluminei o corredor entre os túmulos, esperando ver alguém parado ali, mas não havia ninguém. Só que os passos continuavam. Apertei a lanterna na mão, sentindo um arrepio subir pela espinha. Olhei ao redor, tentei encontrar uma explicação lógica. Talvez o som estivesse vindo da rua, talvez fosse minha imaginação. Mas quando me virei para voltar, escutei algo que me fez parar no mesmo instante. O barulho veio de trás de mim, bem próximo. Nessa hora, se você está gostando da história, já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos. Isso ajuda muito a trazer mais histórias como essa para vocês. Meu coração começou a bater mais rápido. Girei o corpo e iluminei o local novamente. Nada. Agora, eu já não estava tão tranquilo quanto antes. Respirei fundo e decidi dar mais uma volta, só para ter certeza de que não havia ninguém ali. Caminhei entre os túmulos, ouvindo apenas meus próprios passos. O som do cascalho sob minhas botas era a única coisa que quebrava o silêncio. Ou pelo menos era o que eu achava. Foi então que percebi. Toda vez que eu dava um passo, ouvia outro passo logo depois do meu. Parei abruptamente e ouvi o som parar junto comigo. Meu sangue gelou. Eu não estava mais sozinho. O silêncio ao meu redor ficou ainda mais pesado. Meu peito subia e descia em um ritmo acelerado enquanto eu tentava racionalizar o que estava acontecendo. Segurei a lanterna com mais força, iluminando os túmulos próximos. Nada. Mas eu sabia que tinha ouvido algo. Respirei fundo e tentei me convencer de que poderia ser eco dos meus próprios passos. Algum efeito acústico causado pelo cemitério vazio. Talvez minha mente estivesse pregando peças em mim por conta do cansaço. Mesmo assim, decidi continuar andando. Dei um passo, outro, e lá estava de novo, o som de passos me acompanhando. Engoli em seco e girei rapidamente o corpo, jogando o facho de luz para trás. Novamente, nada.
Apenas as lápides desgastadas e o brilho opaco das placas de mármore refletindo a luz da lanterna. Mas algo parecia diferente. A sensação de estar sendo observado ficou mais intensa. O ar estava mais frio e, mesmo sem vento, senti um arrepio percorrer minha espinha. Comecei a caminhar de volta para a guarita, tentando não demonstrar nervosismo, mas meus sentidos estavam em alerta máximo. Foi então que um barulho metálico ecoou pelo cemitério. Um som seco, como se algo tivesse batido contra uma estrutura de ferro. Me virei bruscamente na direção do ruído. A poucos metros de mim, um portão de ferro que dava acesso a uma ala mais antiga do cemitério estava entreaberto. Eu tinha certeza absoluta de que ele estava fechado antes. Sempre passava por ali nas rondas iniciais. A luz da lanterna tremia ligeiramente na minha mão. A essa altura, qualquer pensamento lógico já tinha ido embora. Minhas pernas estavam tensas, prontas para correr caso algo inexplicável acontecesse. Mas o dever falava mais alto. Respirei fundo e me forcei a dar alguns passos na direção do portão. O rangido baixo do ferro se movendo no batente enferrujado cortava o silêncio. O som parecia mais alto do que deveria ser, como se ecoasse pelo cemitério inteiro. Olhei por entre as grades. Havia algo ali. No início, minha mente tentou encontrar uma explicação simples. Mas conforme meus olhos se ajustavam à escuridão, percebi o que estava me deixando tão desconfortável. Naquele setor antigo, entre os túmulos, havia uma figura. Não se mexia, não fazia barulho. Apenas estava ali. O facho da minha lanterna tremulou quando a mirei diretamente na direção daquilo. A princípio parecia uma pessoa, mas algo estava errado. Muito errado. A silhueta estava parcialmente encoberta por um dos mausoléus. Apenas uma parte do corpo visível. Eu podia ver uma perna e um pedaço do tronco, mas a posição em que estava não era natural. Era como se estivesse se esgueirando para trás, se escondendo de mim. Meu coração disparou. Senti um suor frio escorrer pela minha nuca. Tem alguém aí? Minha voz saiu firme, mas dentro de mim, eu já sabia que não queria resposta. O silêncio permaneceu. A figura não se moveu. Por um segundo considerei entrar para verificar, mas algo dentro de mim gritava para eu não dar mais nenhum passo naquela direção. Então, antes que eu pudesse reagir, aconteceu. A figura desapareceu. Não andou, não correu, simplesmente não estava mais lá. Minhas pernas travaram. Eu só conseguia olhar para o local onde, segundos antes, havia alguma coisa. O vento soprou, balançando os galhos secos de uma árvore próxima. O farfalhar das folhas no chão ecoou de um jeito estranho, como se carregasse algo mais no meio do som. A sensação de estar sendo observado ficou insuportável. A única coisa que consegui fazer foi me virar e caminhar apressado de volta para a guarita. O caminho de volta pareceu mais longo do que deveria ser. Cada sombra, cada lápide parecia esconder alguma coisa. Meu peito subia e descia de maneira irregular, e eu precisava me controlar para não correr. Quando finalmente alcancei a guarita, travei a porta e me joguei na cadeira. Meu coração ainda estava disparado e minhas mãos suavam. Olhei para os monitores de segurança, esperando ver alguma coisa, qualquer coisa, mas as câmeras só mostravam o cemitério vazio. Vazio demais. Então, um movimento no canto de uma das telas fez meu estômago revirar. Ali, bem na borda da filmagem, onde a escuridão começava a dominar a imagem, havia uma sombra. Não se mexia, só estava ali, me observando. Meu corpo travou, os olhos fixos na tela do monitor. A sombra continuava ali, não se movia, não fazia nada. Apenas permanecia naquele ponto, na extremidade da filmagem, onde a luz das lâmpadas do cemitério não alcançava por completo. Pisquei algumas vezes, tentando entender se aquilo era mesmo o que eu estava vendo ou apenas algum defeito na câmera. Mas quanto mais eu olhava, mais certeza tinha de que havia algo ali. O ar dentro da guarita parecia mais pesado. Minha respiração estava curta e um suor frio escorria pela minha têmpora. A primeira coisa que me passou pela cabeça foi chamar alguém. Mas quem? O outro vigia só chegaria pela manhã.
e eu nunca tinha precisado acionar a polícia antes. E como eu explicaria aquilo? Que eu estava assustado por causa de uma sombra parada no canto de uma câmera. Resolvi fazer o que qualquer vigia responsável faria. Peguei a lanterna, destravei a porta e saí. O vento frio da madrugada bateu no meu rosto e meus músculos tensionaram no mesmo instante. A sensação de estar sendo observado aumentou. Minha mente tentava racionalizar. Poderia ser um invasor. Algum morador de rua que pulou o muro e agora estava ali, parado, por algum motivo. Talvez até outro funcionário que eu não conhecia. Mas algo dentro de mim dizia que não era nada disso. Caminhei devagar, a lanterna tremendo levemente na minha mão. Cada passo ecoava no silêncio absoluto do cemitério. O caminho até o local onde a sombra apareceu na câmera parecia mais longo do que deveria ser. Aproximei-me devagar. Meus olhos escaneavam o ambiente em busca de qualquer sinal de movimento. Então, cheguei ao ponto exato. E não havia ninguém. A luz da lanterna varreu o chão, os túmulos próximos, as árvores baixas ao redor. Nada, mas o ar continuava estranho, denso. Foi quando ouvi um estalo seco, não atrás nem ao lado. O som veio de cima, do alto de um dos mausoléus. A luz da lanterna subiu rapidamente, e por um breve segundo vi. Algo desceu para trás da estrutura, sumindo da minha visão antes que eu pudesse identificar o que era. O reflexo foi imediato. Meu coração disparou, e minhas pernas enrijeceram. Não pensei duas vezes. Me virei e comecei a andar rápido de volta para a guarita, tentando manter o controle da respiração. Eu não ia ficar ali para descobrir o que era. Dessa vez não. Mas antes que eu alcançasse a porta, algo me fez parar. Um som familiar. O monitor da guarita estava ligado no volume baixo, e no meio daquele silêncio, um ruído ecoou pelo rádio comunicador da sala. Um ruído fraco, mas claro. Um som de passos. Passos dentro da guarita. Meu sangue gelou. Os passos dentro da guarita eram nítidos. Não estavam apressados. Eram lentos, calculados. Como se quem estivesse ali soubesse que eu estava do lado de fora, ouvindo tudo. Minha primeira reação foi apontar a lanterna diretamente para a porta entreaberta. A luz tremulou por causa das minhas mãos suadas, e meu coração martelava tão forte no peito que eu podia ouvi-lo. Tentei raciocinar. Eu tinha trancado a porta quando saí. Eu tinha certeza absoluta disso. Mas agora ela estava aberta. Minhas pernas travaram no chão. Parte de mim queria girar nos calcanhares e sair dali sem olhar para trás. Mas outra parte, a parte que ainda tentava se agarrar a alguma lógica, insistia que eu precisava verificar. Porque se não fosse algo sobrenatural, então era alguém. E se fosse alguém, eu teria um problema ainda maior. Respirei fundo, tentando ignorar o peso no ar. Minha mão suada segurou firme na maçaneta da porta e, com um movimento rápido, empurrei-a totalmente para abrir. O rádio ainda chiava baixo. As câmeras continuavam ligadas, mas a sala estava vazia. Varri o ambiente com a lanterna. A cadeira onde eu estava sentado minutos atrás ainda girava lentamente, como se alguém tivesse acabado de levantar dali. Minha garganta secou. Entrei devagar, me forçando a olhar cada canto. Nada parecia fora do lugar. Mas então, o rádio chiou novamente, e no meio do chiado, por uma fração de segundo, um som saiu do aparelho. Uma respiração, baixa, arrastada. Fiquei imóvel, sentindo um arrepio subir pelas costas. O som durou apenas um segundo antes de o rádio voltar ao silêncio. Meu olhar foi direto para as câmeras. Deslizei os olhos por cada uma delas, procurando qualquer sinal de movimento no cemitério. E foi então que vi, no monitor da câmera mais próxima da guarita, no canto da tela, a sombra. Ela estava parada na frente da guarita de costas para mim, dentro da sala. Eu não tive tempo de pensar. Girei o corpo num reflexo e apontei a lanterna. Mas não havia nada. Nada além do silêncio sufocante e do eco da minha própria respiração descompassada. Minha mente lutava para encontrar uma explicação. O monitor mostrou claramente a sombra parada ali, dentro da guarita.
Mas ao me virar, não havia nada. Meu estômago revirava e a sensação de que algo estava profundamente errado se intensificava. Respirei fundo e voltei minha atenção para os monitores. Meus olhos escaneavam cada canto do cemitério através das câmeras, tentando encontrar qualquer movimento. O silêncio era absoluto, exceto pelo zumbido fraco da eletricidade nas telas e pelo som baixo da minha própria respiração, ainda acelerada. Agucei os ouvidos, esperando captar qualquer som fora do comum, mas tudo permaneceu parado. A cadeira na qual eu estava sentado minutos atrás já havia parado de girar, como se o que quer que tivesse estado ali tivesse desaparecido sem deixar rastros. Engoli seco. Sentei-me devagar, forçando minha mente a se acalmar. Poderia ser um problema na câmera, um reflexo, uma falha no monitoramento. Era isso. Precisava ser. Eu tinha que me manter racional. Me virei para ajustar as câmeras, mudando os ângulos para ter certeza de que tudo estava no lugar. Mas enquanto eu fazia isso, uma sensação incômoda cresceu dentro de mim, como se eu estivesse sendo observado. O ar parecia mais pesado, mais denso. Meus ombros ficaram tensos e os pelos da minha nuca se arrepiaram involuntariamente. Foi então que ouvi. Não era um barulho alto, nem um som abrupto. Era um rangido sutil, vindo de trás de mim. Meus músculos enrijeceram. Eu conhecia aquele som. A porta da guarita se movendo sozinha. Virei a cabeça devagar, sem me levantar da cadeira. A porta que eu havia deixado escancarada agora estava apenas entreaberta. A brisa fraca da madrugada fazia a madeira ranger levemente, mas algo estava errado. Eu sabia que o vento sozinho não teria força para fechá-la tanto. Meu primeiro instinto foi levantar de uma vez, mas algo me impediu. Fiquei ali, olhando para a porta, sentindo o suor escorrer pela minha têmpora. A essa altura, eu já não conseguia mais ignorar. Alguma coisa estava acontecendo. Poderia ser um invasor, um vândalo que havia conseguido passar despercebido pelas câmeras, ou poderia ser algo pior. Forçando minha respiração a se manter controlada, me levantei devagar, tentando não fazer barulho. Cada célula do meu corpo gritava para eu sair dali, mas eu precisava ver, precisava ter certeza. Apertei a lanterna em minha mão e dei um passo à frente. O rangido cessou. A porta parou de se mover. A sala ficou em um silêncio absoluto. Meu coração batia tão forte que eu podia senti-lo no pescoço. Apenas um passo me separava da porta. E foi quando algo aconteceu. A luz piscou. Por 1 segundo, 2 segundos. E quando voltou ao normal, uma sombra passou rapidamente pelo vidro da porta. Meu corpo congelou. Dessa vez, eu vi com clareza. Não foi um borrão, não foi uma falha na câmera. Algo se moveu ali fora. E não era humano. Não pelo jeito que passou, não pela velocidade. Engoli seco, meu peito subindo e descendo de forma acelerada. Olhei para os monitores, tentando ver se a câmera capturou aquilo, mas todas estavam normais. Nada, como se nada tivesse acontecido. Me virei lentamente para a porta e, respirando fundo, avancei com passos cuidadosos. Meu cérebro gritava para eu não fazer isso, para eu simplesmente trancar a guarita e esperar o turno acabar. Mas eu sabia que não conseguiria. Eu precisava saber o que era. Apertei a maçaneta e abri a porta com cautela. O vento frio bateu contra meu rosto. Lá fora, o cemitério estava como sempre. As luzes fracas iluminavam as alamedas entre os túmulos, projetando sombras compridas no chão. O silêncio reinava absoluto, mas algo estava diferente. Algo que me fez prender a respiração. O cheiro. O ar estava impregnado com um odor forte, pesado. Um cheiro de terra úmida misturada com algo mais. Algo que eu não conseguia identificar, mas que me causava um profundo desconforto. Varri a área com a lanterna. O feixe de luz passou lentamente pelos túmulos próximos, deslizando por cima das lápides gastas pelo tempo. Nada, nenhum sinal de movimento, mas eu ainda sentia. A sensação de estar sendo observado crescia a cada segundo. Foi então que, por puro instinto, abaixei o facho da lanterna.
E vi pegadas no chão de terra batida, bem à frente da guarita. Não eram pegadas comuns, eram fundas, marcadas como se algo muito pesado tivesse passado por ali. O pior de tudo, elas começavam bem em frente à minha porta e terminavam ali. Não havia um caminho contínuo, como se aquilo que as fez tivesse simplesmente aparecido e desaparecido no mesmo ponto. Minhas mãos tremiam, o vento soprou mais forte e um arrepio percorreu minha espinha. Eu sabia que não estava sozinho, eu podia sentir. E naquele momento percebi algo que fez meu estômago afundar. Aquela coisa, seja lá o que fosse, ela não queria que eu visse, ela queria que eu soubesse. Minha mente trabalhava a mil, tentando encontrar alguma explicação lógica para o que eu estava vendo. Mas por mais que eu me esforçasse, não conseguia. As pegadas estavam ali, no meio da terra batida, começando e terminando de forma impossível. O cheiro estranho ainda pairava no ar, e aquela sensação incômoda de estar sendo observado não me deixava. Engoli em seco, lutando contra o medo que insistia em crescer dentro de mim. Não podia ficar ali parado. Então, respirei fundo e tomei a decisão mais racional: voltar para dentro da guarita e terminar meu turno. Caminhei devagar, mantendo a lanterna firme nas mãos e a atenção redobrada ao meu redor. A cada passo, sentia meu coração batendo contra o peito. Quando alcancei a porta, olhei mais uma vez para o cemitério. O vento balançava as árvores, as sombras dançavam no chão, mas nada se movia além disso. Entrei rapidamente, fechei a porta e tranquei. O som do trinco me deu um mínimo de segurança. Passei as mãos pelo rosto, tentando me acalmar. As câmeras continuavam sem mostrar nada de anormal, e o silêncio lá fora parecia absoluto. Talvez tivesse sido minha mente pregando peças. Voltei para a cadeira e olhei para o relógio. Faltavam apenas 2 horas para o amanhecer. Decidi que não sairia mais dali até o fim do meu turno. Fiquei atento aos monitores, tentando ignorar a tensão que ainda tomava conta do meu corpo. Mas nada mais aconteceu. Nenhuma sombra, nenhum som estranho, nenhuma pegada nova. Quando o primeiro raio de sol surgiu no horizonte, senti um alívio imediato. O cemitério, que antes parecia sufocante, agora ganhava uma aparência mais normal com a luz do dia. Esperei meu colega do turno da manhã chegar, e assim que ele apareceu, peguei minhas coisas e fui embora. No caminho para casa, ainda sentia um leve desconforto, como se estivesse levando aquela sensação comigo. Mas, conforme as horas passaram, o sentimento foi diminuindo. À noite, já deitado na cama, tentei processar tudo o que aconteceu. Poderia ter sido apenas minha imaginação? Alguma ilusão causada pelo cansaço? Talvez. Mas desde aquela noite, nunca mais me senti completamente sozinho dentro daquele cemitério. E no fundo, prefiro não buscar mais respostas. Se você chegou até aqui e gostou dessa história cheia de suspense, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito a trazer mais relatos assustadores como esse. Agora me conta, você já passou por algo estranho assim? Deixe seu comentário.